Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Rádiosnet. Do vereador e primeiro secretário Amaury de Oliveira, eu convoco o segundo secretário José Jorge para ocupar o lugar do primeiro secretário. E ao mesmo tempo eu convoco também Priscila, que ela é a secretária, não, é assessora da casa, e para ela vir fazer a leitura da ata e das atas e dos requerimentos. O senhor Jorge ocupa o lugar, o primeiro secretário, e Priscila fica no seu lugar para fazer a leitura das atas. Então eu convoco o senhor vereador Leonardo para ocupar o lugar do segundo secretário. A gente temos aqui o projeto, né, que veio da assistência, que foi passada as cópias para vocês a semana passada, na última sessão. Declaro aberta a sessão no dia 11 de agosto de 2015, com a presença dos ilustres vereadores José Jorge da Silva, Leonardo Lopes, Simão Rafael, José Torres, Fábio Alves Torres, Manuel Olímpio de Siqueira e Francisco de Sales Galindo. Esse projeto que a gente tem aqui, essa mensagem do 011/2015, que até a gente votou no projeto 012, né, a semana passada, por conta de uma falha que teve no projeto, que veio alguma coisa errada e teve que mandar de volta para casa. Então eu vou estar passando para Priscila fazer a leitura desse projeto. Bom dia a todos. Projeto de lei número 015/2015. Ementa. Altera a redação dos artigos 4º e 6º da Lei Municipal número 111/1995 e dá outras providências. Sendo feita a leitura do mesmo, coloque em votação. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Aprovado. Hoje nós não temos leitura de atas, porque as atas não... Tem umas atas que ainda estão aprontando por conta de ser umas atas muito grandes. Temos aqui também um requerimento de número 079/2015. Passar para a Priscila fazer a leitura. Requerimento número 079/2015. Requer à mesa, ouvido o plenário, dispensadas as formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo senhor, prefeito do município, Francisco de Solis Monteiro, no sentido que seja perfurado um poço nas imediações do sítio Aroeira, onde passa a adutora. Justificativa. Diante do estado de colapso de água por qual passa o nosso município, nós, representantes do povo, devemos de todas as formas buscar meios para amenizar o sofrimento da população nos períodos de seca, uma vez que a perfuração desse poço beneficiará toda a comunidade iguaraciense. Sala das Sessões, 7 de agosto de 2015, vereadores Odete Soares Pereira, José Jorge da Silva, Simão Rafael de Vasconcelos, Fábio Alves Torres, Manuel Olímpio de Siqueira, Francisco de Sales Galindo, José Torres Lopes. Antes de eu colocar em votação, eu quero lembrar que esse requerimento ele foi pedido verbal pelo vereador José Torres na última sessão, na terça-feira, que hoje está com 8 dias, e a gente fomos uma reunião com o senhor Bruno da Compesa e o vereador José Torres me pediu que fizesse esse requerimento em nome de todos os vereadores. E assim eu fiz em nome de toda a casa, né? Quero até agradecer a ele por esse espaço, né? Porque ele poderia ter feito só no nome dele, mas ele usou o nome de todos os vereadores, porque isso é importante para o nosso município. Então, sendo feita a leitura do mesmo, eu coloco em votação. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Com a palavra o vereador José Torres. Senhora Presidenta, eu acho que tem que reforçar aí no requerimento que esse poço deve ser por abastecimento da água da Compesa,
para ajudar no abastecimento da Compesa aqui da cidade. Porque já tem um do Barro Doce, que a Compesa vai interligar, e mais um para ajudar no abastecimento da água para abastecer a cidade, tá entendendo? Porque senão aí dá a parecer que vai ser um poço normal ou para qualquer outro abastecimento. E a intenção de mais um poço para ser perfurado é exatamente para que a Compesa seja abastecida por ele, para que a gente não necessite de que a cidade seja abastecida através de carro-pipa. É muito bem lembrado, vereador. Eu confesso que eu não tinha visto isso aí. Quando eu liguei para a Arlete, que eu pedi, eu falei que era abastecimento, só que assim, por telefone, as linhas ruins, né, cruzando, porque assim, esse poço, ele foi pedido para fazer essa perfuração, foi falar do sítio Aroeira, mas lógico que é onde der mais água, desde que seja encostado da adutora, para ser transmitida essa água para Iguaraci, né, ser bombeada para a Compesa. E assim, a gente, na hora daquela reunião ali, que a gente estava com o senhor Bruno, ele disse, pode perfurar o poço, que a Compesa instala o poço, e assim a gente ligou, a gente estava com o secretário, segundo secretário, o secretário de obra, né, o senhor Rodolfo, e ele ligou para o gestor, e o gestor deu o seu apoio, que esse poço, ele perfurava esse poço. E assim a gente fez esse requerimento, eu peço a Arlete, ou Arlete ou Priscila, que ajeite ele, porque a gente já assina, né? Aprovado, né? Mais algum dos vereadores quer falar sobre o poço agora ou não? Então, minha gente, hoje só tem um requerimento só. E assim, o vereador que quiser fazer uso da palavra, que se inscreva da direita para a esquerda. Né? Eu quero justificar mais uma vez a ausência do vereador Amaury de Oliveira. Né? Foi motivo justo, né? Que ele está acertando, organizando algumas coisas de alguns familiares dele. Lá ali, estava em Belo Horizonte e hoje eu disse que está em São Paulo, ajeitando alguns pontos. O vereador que quiser fazer uso da palavra. O vereador Simão Rafael. Algum vereador tem algum requerimento verbal para fazer? O vereador Fábio tem um requerimento verbal. Obrigado, senhora presidente, colegas vereadores. Eu gostaria de solicitar ao município, através da gestão ou da secretaria competente, que fosse instalado que fosse colocado algumas lombadas na rua João Alves Pessoa, que é uma rua que está ficando cada vez mais movimentada em nosso município, e agora com a recuperação uma passagem de terra que tinha lá na proximidade do canal, foi recuperada agora pelo município, e a gente percebe que a velocidade das pessoas transitando por aquela rua aumentou muito. Então acho que seria necessário que colocasse essas lombadas. Infelizmente a gente sabe que tem pessoas que são a favor e outras que são contra a fixação de lombadas, mas infelizmente tem algumas pessoas que não respeitam o limite de velocidade e colocam em risco a segurança de pessoas idosas, de crianças. Então eu vejo essa necessidade e peço a colaboração e o apoio dos novos colegas vereadores em relação à fixação dessas lombadas naquela rua. Muito obrigado. É um requerimento. Então coloque em votação o requerimento verbal. Quem for a favor, quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Aprovado. Mais um requerimento do vereador José Torres. Senhora presidenta, colegas vereadores, renovando só o requerimento que eu já tinha feito, esse mesmo requerimento, solicitando que o município colocasse quebra-molas em torno da praça Antônio Rabelo, porque muitas vezes à noite tem muita criança na praça e passa moto, carro em alta velocidade e muita gente já deixou até trazer os filhos para a praça já com medo. E eu acho que o município devia fazer esses quebra-mola em torno dessa praça, que foram cobrados tanto da PVE aí, e hoje nós temos uma situação difícil com referência à praça, porque
porque a alta velocidade que as pessoas estão transitando no centro da cidade. E nada mais do que justo que bota esse redutor de velocidade aí na nossa Praça Antônio Rabelo. Sendo feita a leitura do mesmo, coloco em votação. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Aprovado. Mais algum vereador tem algum requerimento verbal? Eu quero registrar também aqui a presença do seu João Amaral. Desculpe, seu João, por eu não ter falado no início, né? Seja bem-vindo a essa casa. E o vereador que quiser fazer uso da palavra, se inscreva da direita para a esquerda. Com a palavra o vereador Simão. Com a permissão da senhora presidente, peço licença aos demais colegas vereadores. Eu queria parabenizar aqui o secretário de obra, Rodolfo, pela organização da festa lá em Japitacá, que ele trabalhou muito, fez os aterros, aquelas ruas que estavam danificadas por causa das chuvas, foram todas aterradas. E o mais importante é que ele usou a terra tirada lá da barragem. Quer dizer, ele matou 2 coelhos com uma cacetada só. Porque está beneficiando a escavação da barragem para armazenar mais águas. E apesar das bandas serem fraquinhas, mas aí é com o prefeito, ele é quem sabe onde o sapato aperta, porque nós sabemos da crise que está havendo, não é só crise municipal, é crise estadual e federal e tudo. Então, aí cabe a ele é quem sabe como ele vai fazer. E queria fazer uma reclamação, um repúdio à Polícia Militar, mais uma vez. Do domingo para amanhecer a segunda, teve uma casa lá na rua Manuel Manso, que tem uns caras querendo arrombar a casa, e a pessoa da casa ligou para minha sobrinha, a filha de Raul Torres, e Raul de imediato foi para lá. Quando chegou lá, os camaradas, aí primeiro procurou a polícia na rua, não estava. Depois procurou, passou na delegacia, também não tinha. Porque na festa eu acredito que não era para faltar não, sacramento, já para cá. Aí quando ele chegou, os caras estavam lá e correram. Quando ele voltou, aí o pessoal estava na casa, ligaram novamente. Aí quando ele voltou, ele trouxe um cachorro, que ele tem um cachorro grande, para com certeza botar nos caras. Eu acredito que sim, né? Aí os caras correram de novo, aí não voltaram mais. Aí então, para ver, eu vi a polícia lá, logo cedo, mas eu não sei se eles permaneceram, eu fui dormir cedo, não sei se eles permaneceram até de manhã. Eu sei que ele procurou, acredito, era lá por volta das 2 horas da manhã, ou 3 horas, eu não cheguei a saber a hora, o horário, e não tinha polícia na rua não. Muito obrigado, senhora presidente. Com a palavra o vereador José Torres. Senhora presidenta, colegas vereadores, seu João Amaral, que está aqui presente. Você está certo, vereador Simão, em parabenizar o secretário Rodolfo pelo belíssimo trabalho que fez no período da festa de Japitacá, limpeza de ruas, conserto em algumas ruas e até mesmo na estrada, passagem do rio, ali no Rio Pau do Fumo, onde recuperou aquela buraqueira que tinha. Então tá de parabéns o secretário pelo que fez tanto no distrito como recuperou esse ponto da estrada que dá acesso ao nosso distrito de Japitacá. Mas
também existe as falhas, principalmente com referência à festa de Jabitacá, porque, continuo a dizer, reclamei da última sessão e mais uma vez estou aqui reclamando em defesa daquela população que vem reclamando tanto das atrações que têm sido botado lá na festa de Nossa Senhora do Remédio. Primeiro que divulgaram uma programação com 3 bandas. Depois começou a surgir outras bandas no meio da semana, e que essas bandas só foram anunciadas na hora do evento. Então muita gente de fora, até daqui mesmo da sede, já não foram pensando que não ia ter banda. Aí quando de repente começa a se apresentar uma banda em cima do palco, que por sinal uma bandinha pequena, boa, tocou bem. E eu acho que se tem uma programação, se estão pensando em botar alguém, se contrata, que não é possível que se contratou em cima na hora do evento, né? Que se divulgue, bote no carro de som, avise nas rádios, mas me parece que a festa é restrita só para as pessoas que estão ali dentro do distrito de Jabitacá. Eu fiquei até admirado com a reportagem que tem no blog, aonde se diz que quem visita Jabitacá apenas no interesse de ver grandes bandas, sua falta aos moradores do distrito não fará falta aos moradores do distrito. Eu acho que isso não existe. Eu acho que em todo lugar, toda cidade que faz os eventos, a intenção é trazer as pessoas, é de promover o turismo, é que as pessoas venham participar. A gente tem, por exemplo, Afogados da Engazeira, fez uma belíssima festa. Quantas pessoas não vieram de fora para Afogados? Quer dizer, agradou o pessoal de Afogados e agradou os que vieram de fora, os visitantes. Então, é o que a gente tem que fazer no nosso município. Tem que fazer festa para que a população, quem mora fora do distrito, quem mora fora da sede, quem mora na cidade vizinha, venham participar, como sempre aconteceu. E é uma preocupação hoje, é uma preocupação para o próximo gestor, é recuperar a festa do nosso município. Porque eu já dizia que o tradicional São João do Gonzagão tinha acabado. E infelizmente a festa de Nossa Senhora do Remédio deu um passo muito alto esse ano para se acabar também. A festa de rua. Porque a festa religiosa está sendo um sucesso. Cada ano melhor a festa religiosa. Mas temos a festa de rua, onde os jovens querem se divertir, onde a população quer se divertir, onde as pessoas vêm de fora, sempre traz alguém, traz um amigo, um parente. Vamos conhecer a festa do nosso distrito. E quando chega, encontra uma festa do jeito que está esse ano. Principalmente as programações, as bandas que estão contratando já no meio da festa, estão sendo anunciados na hora que vão tocar, se apresentar. Então eu acho que precisa se rever essa situação de festa. E crise não me convence, porque o governo do estado está patrocinando a festa também. Então eu acho que tem que se fazer uma festa de qualidade, não se gastar milhões, mas que bota atrações também que agrada a população, que a população também merece ter uma atração boa, principalmente numa festa que é tradicional. Até então estava sendo tradicional, uma das maiores festas religiosas da região era do nosso distrito de Jabitacá, e hoje a população clama por melhoria nessa festa, principalmente com relação às bandas que estão se apresentando no nosso distrito. Também, senhora presidente, colegas vereadores, parabenizar o nosso amigo Felipe lá de Jabitacá, que abriu um blog agora lá em Jabitacá também. É bom que vai divulgar as notícias lá do distrito de Jabitacá. E tem outra reclamação da população que eu acho um absurdo. A nossa unidade mista de saúde há mais de 30 horas sem ter ninguém na limpeza. Você imagina um hospital passar 30 horas sem ter ninguém para fazer uma limpeza. O que é que aqueles funcionários aguentaram?
de sábado à noite até hoje de manhã, sem ter uma pessoa na limpeza. Eu acho que o hospital é um dos lugares que tem que ser limpo e bem limpo, como sempre foi a unidade mista. Mas infelizmente fez 30 horas que não tem uma pessoa na limpeza. Você vê na casa da gente, passar um meio dia, você já fica agoniado. Imagine no hospital, onde tem um fluxo de pessoas direto. Em um hospital passar 30 horas sem ter uma pessoa na limpeza, eu acho isso um absurdo para a saúde do nosso município. Muito obrigado, senhora presidenta, colegas vereadores, pelo espaço, e agradecer também pelo requerimento que foi feito na última sexta-feira. A gente teve uma audiência lá na Compesa, fomos visitar o gerente regional da Compesa, onde foi solicitado com referência ao abastecimento de água da nossa sede aqui do município, e foi aonde eu levantei a ideia de perfurar mais um poço no percurso da Doutora até a barragem do Rosário, para que seja abastecida a caixa através desse poço, juntamente com o poço do Barro Doce, que o prefeito já botou energia, já se prontificou também na hora de perfurar esse outro poço, para que seja abastecido a caixa daqui da Compesa, para que as pessoas voltem a ter água nas torneiras e que não precise ser abastecido através de carro-pipa. Então, mais uma vez, muito obrigado. Quero mais uma vez convidar vocês para a festa de Nossa Senhora dos Remédios. Relembrar que amanhã não, dia 13, às 19 horas, estará acontecendo uma missa lá em memória do nosso ex-governador Eduardo Campos. Quero aproveitar mais uma vez para convidar os colegas vereadores para estarem presentes. E obrigado, senhora. Senhor vereador, essa acusação não, como é que se diz? Falando, essa denúncia que o senhor está fazendo do hospital, não tem ninguém na limpeza lá não, está faltando pessoas na limpeza, porque ficar de sábado até hoje é ridículo isso, né? Se realmente está acontecendo isso, porque tem funcionário ali na limpeza, né? Tem enfermeira, né? Eu não sei se de sábado para cá, hoje é terça, né? É muita coisa. Um hospital não pode ficar sem limpeza, não. Se realmente isso estiver acontecendo, meu Deus. Senhora presidente, o tempo não vai mudar, não, só o dia. Foi de domingo à noite até hoje de manhã. Às 30 horas sempre, né? Só muda o dia. Foi do domingo à noite até hoje de manhã, 30 horas, certo? Ontem foi um dia que teve médico, né, vereador? E teve muita gente lá, né? Porque de lá do sítio mesmo veio gente para passar no médico, né? E se esse hospital estava sem limpeza, sem ter ninguém para fazer limpeza, e outra coisa, é complicado. E isso é às 30 horas. Mas está ficando no final de semana, só está tendo gente na limpeza durante o dia, à noite não tem. E o hospital não tem isso. A senhora frequenta sempre o hospital, sabe como é o movimento. Então eu acho que é preocupante uma situação como essa. Eu como vereadora, e eu acredito que todos aqui, a gente vai procurar conversar com a secretária de saúde, com o prefeito, para ver, porque nós nunca vimos isso acontecer, né? Se realmente estiver acontecendo, meu Deus. Com a palavra o vereador Fábio Torres. Obrigado, senhora presidente, colegas vereadores, público aqui presente, seu João Amaral, seja bem-vindo. Primeiro, eu não posso deixar de fazer o meu comentário em relação a essa questão da limpeza na unidade mista de saúde. A gente, enquanto representante do nosso município, a gente muitas vezes fica lisonjeado com alguns comentários de vizinhos, de pessoas vizinhas que vêm participar das festividades ou que vêm somente fazer uma visita no nosso município
e quando visita, quando vai no sanitário público aqui, sai dizendo que é com certeza o mais limpo que já viu. E a gente se sente bem em relação a isso, e até parabeniza por essa atitude que o governo vem sempre tomando em relação a isso. Mas quando a gente escuta falar em relação à unidade mista, com 30 horas sem limpeza, a gente fica imaginando a festa que as bactérias estão fazendo, né? Porque bactéria de hospital é um negócio que é complicado. É tanto que hoje os médicos evitam ao máximo que o paciente cirurgiado, que ele fique muito tempo em qualquer que seja o hospital, para diminuir a quantidade de risco de infestação por bactérias que normalmente são altamente resistentes e complicado depois de uma pessoa adquirir, ser contaminada com uma bactéria dessa, fica até difícil para se recuperar. Um negócio desse realmente, se estiver acontecendo, que acredito que sim, que o vereador não ia fazer aqui uma denúncia à toa, mas é uma coisa que é para se priorizar. Assim como se prioriza o banheiro, muito mais ainda tem que se priorizar o hospital. E em relação ao hospital não é nem priorizar, é a obrigação de fazer a limpeza diariamente e também na parte noturna. Mas acredito que isso vai se resolver. Em relação à questão das festividades de Jabitacá, vereador Zéinha, eu também me assustei e vi uma manchete no blog dizendo que o prefeito Francisco de Solis disse que, apesar das dificuldades de grande crise que o município vem enfrentando, a festa de Jabitacá vai acontecer, porém, em um limite de responsabilidade para que o trabalho do dia a dia não pare. Quem vem à festa de Jabitacá vem por amor à comunidade, pela tradição religiosa e festiva. Vem para ver os parentes, amigos e conterrâneos. Quem visita Jabitacá apenas no interesse de ver grandes bandas, sua ausência não fará falta aos moradores do distrito. Eu não sei se isso aqui foi a fala dele, mas no blog está citando como se fosse um texto dito por ele. E, sinceramente, eu achei isso uma verdadeira afronta. Imagine uma festividade, seja lá em Guaraci, em Jabitacá, em Irajaí, na Catingueira, a gente dizer que tanto faz as pessoas virem participar ou não. Ou o blog está errado, no Pix também, né, Simão? Chega lá e diz, ó, vá se quiser. Então, ou o blog está errado, ou então o gestor está errado em dizer isso. Acho que a gente entende as crises, sabe, a necessidade, as preocupações de cada um, mas as palavras elas não devem ser ditas dessa forma, porque realmente sempre houve festa boa, e a gente sempre gostou de receber as pessoas. Inclusive, Iguaraci sempre disse que era uma cidade que tinha muitos eventos, e eventos bons, um povo hospitaleiro que gostava muito de receber as pessoas. Então, se de repente muda o vocabulário e passa a se falar dessa forma, eu acredito que não está correto. Também solicitar, senhora presidente, que a gente confirme hoje a audiência pública da próxima semana, né, que a gente consiga aqui encontrar entre nós uma forma de talvez mudar a sessão, é uma sugestão, porque coincide com o horário, né, da audiência pública, que vai discutir a questão da área que está sendo ocupada na rede ferroviária. Então, que a gente tenha essa possibilidade de mudar a data da nossa próxima reunião. Na sessão passada, eu solicitei, inclusive na ocasião era o vereador Amauri que estava ocupando a presidência, eu solicitei o edital de convocação do concurso, do concurso do ano de 93. Eu não sei se ele repassou para a senhora, mas se ele não repassou, eu gostaria que a senhora solicitasse através de ofícios, ou então pode até já ter chegado aí, mas que a gente tenha acesso a esse edital. Em relação
ao posto do Barro Doce, acho que nós tivemos uma reunião muito boa na semana passada, e houve a sugestão nessa reunião estava presente o vereador Neguinho, o vereador Odete, Zeinha, eu e a Mauri. A gente teve conhecimento que alguns colegas vereadores não puderam participar daquela reunião, mas é assim mesmo, nem todo mundo pode participar em todos os eventos, mas o importante é que a Câmara estava representada lá e os vereadores estavam representando a Câmara e não estavam representando a si próprio. Isso foi o que aconteceu. Inclusive houve a sugestão de colocarmos um requerimento em nome de todos os vereadores. Até o vereador Zé abriu mão para que isso fosse possível, que a solicitação inicial era dele, e está aí a solicitação. Inclusive, a preocupação era que o município não ficasse apenas esperando pela perfuratriz que foi destinada ao Simpajeú pelo governo do estado, mas que o município encontrasse uma forma mais rápida para agilizar a perfuração desse poço. Que, como nós sabemos, uma perfuração de um poço desse não é tanto dinheiro para uma prefeitura. É para uma pessoa individual, sim, que custa em torno de R$3.000, R$3.500, mas para um município não é tanto dinheiro. E, de prontidão, ligaram para o gestor e ele assumiu esse compromisso. Parabenizar também, de certa forma, a Compesa, porque normalmente a gente critica muito a Compesa, e a gente, naquela ansiedade de ver a água chegando nas torneiras, a gente critica de imediato a Compesa, sendo que em alguns momentos a culpa na realidade não é nem dela. A gente tomou conhecimento que a Compesa já tem um projeto liberado e aprovado para que haja um investimento em torno de R$520 mil para ser investido no município de Guaraci e construir uma adutora realmente bem feita. A Compesa Gerência Regional solicitou que fosse feita uma adutora rápida para que conseguisse atender com a maior brevidade possível o nosso município, mas a gerência estadual disse que gostaria que fosse feito um serviço bem feito, e isso vai ser feito com certeza, e esse recurso de R$520 mil já foi também liberado. Tivemos também a oportunidade de ter conhecimento que o governo federal liberou recurso também para que essa obra da adutora do Pajeú tenha continuidade. O dinheiro já foi liberado para o DENOX, e o DENOX também já está repassando para as empresas, e a gente, segundo informações do próprio diretor regional da Compesa, provavelmente teremos água aqui nas torneiras, vindo da adutora do Pajeú, no mês de outubro. Então a gente, conhecendo a barragem do Rosário, da forma que ela está hoje, a gente imagina que agosto e setembro, ou talvez até outubro, a barragem ainda tem água. Então tomara que dê tudo certo, até o tempo está ajudando também, a gente vê que o sol não está tão forte como é de costume nesse período, e a gente torce e reza para que isso aconteça, continue acontecendo dessa forma, que a barragem também consiga a cada vez aumentar o seu volume, e provavelmente tomara que a gente não tenha nem a necessidade de ser abastecida através de carro-pipa. A Compesa também, com a construção desses suportes para ser colocada a caixa, provavelmente as caixas já chegaram aqui em Guaraci também, mas, como foi dito por Dr. Bruno, provavelmente não, essas caixas vieram como se fosse um plano B. Caso não dê certo essa questão da adutora, ou não chegue no prazo previsto, então que a gente passa a ser abastecido através dessas caixas. Mas, muito provavelmente, se isso acontecer, será um prazo muito curto, entre 15, 20 dias, ou no máximo 30 dias, pelo que está sendo previsto. Então, gostaria de fazer esse registro, parabenizando o pessoal da Compesa, que sempre tem se empenhado,
E até a gerência, a unidade local, que a gente vê que os servidores do nosso município, eles têm desempenhado um bom papel aqui em Guaraci, mas infelizmente tudo isso que vem acontecendo nos últimos anos levou o nosso município a essa situação muito complicada. Também agradecer pela questão da instalação do poço do Barro Doce, que essa solicitação eu fiz para o município, eu acho que há mais de 2 meses. Essa instalação seria, no momento eu solicitei que o município instalasse, mas quem está instalando é a Compesa, de qualquer forma com parceria com o município, que o município vai perfurar as valetas para que seja colocada a tubulação. Mas o mais importante não é de quem veio, de quem instalou, mas que esse benefício chegue à população de Guaraci. Com mais a perfuração desse outro poço, provavelmente teremos aí uns 20 mil litros a mais de água por hora. E o melhor de tudo, que segundo informações do gerente regional da Compesa, essa água de poço é uma água que ela já tem, não requer um tratamento tão aprofundado como é no caso da barragem do Rosário, da água do Rosário, onde chega a perder em torno de 30% do volume. Então essa água dos poços será uma água que vai render mais. Então se tiver 20 mil litros, realmente serão 20 mil litros chegando na Compesa. Diferentemente da barragem do Rosário, quando chega 20 mil litros, 6 mil litros são desperdiçados e jogadas para fora, né? Da limpeza dos filtros e todo esse tratamento. Então, com certeza, isso vai ajudar muito a população de Guaraci. E por último, falar aqui em relação a um requerimento que foi tão discutido há alguns dias aqui, nessa sessão. Infelizmente, o nosso colega vereador Amauri não está presente, que ele falava a respeito da instalação de um poço na comunidade Pimenteira. Acho que os novos colegas se recordam dessa discussão, onde a gente dizia que não havia necessidade de apresentar aquele requerimento. Era somente ele solicitar da secretaria competente instalar aquele poço. Conversei agora há pouco com a pessoa proprietária do poço, que foi quem instalou, foi quem pagou aquele poço. E, infelizmente, a Secretaria de Agricultura esteve lá para instalar o poço. E, segundo o que me disse o cidadão, o dono da propriedade e também do poço, disse que simplesmente o secretário de Agricultura esteve lá, disse que ele comprasse a bomba, os fios, os postes, comprasse tudo que ele lá e instalava de graça. Então, o que foi que adiantou toda essa discussão que nós tivemos aqui? Para instalar de graça, ele também tem pessoas aí que ele pode instalar de graça ou ele mesmo pagar. Para ele pagar aquilo tudo, que fica quase 4 mil reais. Então, foi um negócio totalmente desnecessário aquela discussão que houve aqui. E o rapaz ficou chateado, mas é muito educado, atendeu muito bem, disse, não, toma um cafezinho, doutor. Quer conversar mais tempo? Como é que está o seu tempo? A gente fica por aqui o dia todinho. Agora, para o senhor me dizer isso, não precisava nem o senhor ter vindo aqui. Ele está totalmente certo. Então, eu acho que, inclusive, eu disse, provavelmente era porque ele estava precisando de um papel para entregar na sua mão. E eu disse, realmente ele levou um papel lá para dizer que pediu. Então, é muito melhor a gente fazer, quando vê condições de fazer, do que realmente ficar fazendo essa propaganda desnecessária. Vereador, da uma parte, o senhor está certíssimo, vereador, eu acho que, mais uma vez, é vender ilusão à população, né? Porque teve a discussão aqui com referência a esse poço, o cidadão perfurou, vai comprar os equipamentos e a parceria que ele vai encontrar só é para instalar. É como o senhor diz, então para instalar qualquer pessoa pode ir lá e fazer essa instalação, porque a parte
Pior, a parte de cara ficou todo para o proprietário, para o dono do poço. Aí ele vai fazer uma doação da área do poço, da água, e ainda o único benefício que ele vai ter vai ser a instalação. Eu acho que, mais uma vez, é como eu sempre digo, é querer vender ilusão à população, vender uma coisa que não tem. Obrigado, vereador, pela parte. Sem contar que ele ainda disse mais assim, que eu lhe levo lá em Afogado e falo com o rapaz lá para ele dividir em 2 ou 3 vezes. O rapaz com certeza tem confiança para isso, ele não precisa, ele pode até não ter o dinheiro, agora a confiança ele tem, e se essa posição estiver sendo tomada com outras pessoas, sinceramente eu acho que é melhor dizer que não está tendo condição de instalar nenhuma e não deixar as pessoas passarem por essa ou raiva no momento, ou decepção, ou vergonha, mas é muito melhor deixar as pessoas quietas lá do que ficar tentando tomar algumas atitudes desse tipo. Muito obrigado. Vereador Fábio, quando o vereador falou aí sobre as críticas, né, e o que tem, eu não entendi, é no blog que tem, que falou assim, se quiser ir vá para a festa, vá, se não quiser não vá, tá no blog, né? Entendi. Porque assim, se realmente a pessoa postar uma coisa dessa, eu acho assim, todo mundo tem o seu direito, hoje todos nós somos conhecedores, como já foi comentado aqui, a crise que nós estamos atravessando, né? Mas assim, a gente tem que ter as formas, como a gente fala, para não atingir, porque todos nós merecemos respeito, tanto nós como a população, né? E hoje a prioridade, eu digo, assim, falo, e não só eu, como todos os vereadores e toda a população de Guaraci, sabe que o grito maior por socorro é por água, hoje aqui, né? E no nosso sertão, não vou dizer nem só em Guaraci, mas infelizmente nós convivemos em Guaraci, nós moramos em Guaraci, nós sabemos a necessidade maior que nós estamos passando, né? Mas as pessoas que gostam de ir às festas, né? E é um direito deles, para isso existe as verbas, agora se não pode fazer boa, faz mais fraca, e assim vai acontecendo. Porque assim, vereador, não estou querendo passar a mão na cabeça de ninguém, é porque às vezes as coisas saem destinadas de uma forma assim diferente, que às vezes nem o gestor sabe, às vezes sai uma conversa de um vereador, né, que nem o vereador está sabendo, alguém sai com aquele comentário. Eu tiro essas coisas que vem acontecendo de mentira, e de uma hora para outra as pessoas, infelizmente, inventam aquela conversa ali que você não tem nem sentido. Eu acho que foi na sexta-feira ou foi na quinta-feira, se não me engano, na quinta-feira, né? Que até o vereador Zainha chegou no hospital. Aconteceu uma coisa comigo que até hoje eu estou surpresa, né? Eu ia indo daqui do sítio, e quando cheguei lá no sítio de Aurinha, naquela ladeira grande que se chamava Ladeira de João Marco, eu me deparei com um homem caído de bicicleta, desmaiado, né? E ali eu ia levando gente comigo no meu carro, tinha as pessoas que estavam trabalhando lá encostadas, e eu, infelizmente, botei o homem todo ensanguentado dentro do carro, trouxe, socorri, e de repente encheu na rua por todo canto que eu tinha atropelado o homem. Que tinha sido eu que tinha batido, eu já tinha lavado o homem, estava lá com ele, que até é parente de pai, que é Zé de Agamenon, e infelizmente essa história se estabeleceu na rua, né? Assim, a gente tem a certeza que a gente não fez, né, vereadores? Mas você fica com aquele constrangimento dentro de você, porque eu chegar ali com aquele paciente, dei banho junto com as enfermeiras, né, deixei ele prontinho lá, e de repente chegou a sobrinha e disse, isso não foi queda de bicicleta não, foi que bateram nele. E assim, pra mim, eu nem entendi que tinha sido acidente, eu achei que alguém tinha surriado o homem, né? Eu disse, quem ia fazer isso com ele, se ele não tem intriga com ninguém, uma pessoa boa? E ela se virou assim, pra mim, disse, foi você que bateu com o carro nele. Isso pra mim foi a coisa mais ridícula que eu passei na minha vida, porque assim, você tá no meio de todo mundo, mas assim, o inimigo ele faz desse jeito, né? Ele não pode ver ninguém feliz, ele não pode ver ninguém trabalhar, ele não pode ver você fazer o bem pra ninguém, né? Porque o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. E infelizmente o inimigo quis me envergonhar, mas quem ficou envergonhado foi ele, de cara no chão e pisado, porque o lugar do Satanás é assim, é por baixo dos nossos pés, não por cima, né? E assim, eu fiquei com esse constrangimento e você fica assim, imaginando, meu Deus, como que pode sair uma conversa dessa, vem outras piores, né? E vocês já imaginaram, se esse homem tivesse falecido, se eu não tivesse ninguém comigo, tinha um carro para fazer a perícia, mas ia ficar sempre a história que eu tinha matado.
Eu que fui buscar, vereador Zéinha, eu fui buscar José Torres, porque assim, como estava um monte de gente lá, as pessoas viam, uns entendem de uma forma, outros entendem de outra, o que eu fiz? Liguei para as pessoas que me ajudaram a prestar socorro, chamei, trouxe a polícia, faça perícia ao meu carro aqui. Faça perícia no carro, olhe para o homem a situação. E infelizmente, se eu quisesse hoje processar ela e quem falou, porque chegou uma mulher vizinha do hospital e disse que foi a vereadora que bateu, dizendo a mim mesmo. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, a vereadora sou eu, só fiz prestar socorro. E fiquei assim, no estado meio... Mas é assim mesmo, né? As coisas acontecem assim mesmo e a gente tem que se acostumar dessa forma. Né? E às vezes a gente tem coisas que acontecem aqui dentro do nosso município, que às vezes eu levo até o gestor e cobro, e ele diz, não estou sabendo disso não. Quem fez isso? E vai procurar, infelizmente, pessoas, funcionários, alguém que está lá, que está no poder, que faz, né? E ele nem sabendo da história não está, né? É que nem essa história do hospital. Eu estou surpresa, porque eu nunca vi acontecer isso aqui dentro de Guaraci, né? Da limpeza. E assim, a gente estamos aqui para isso. Vamos fiscalizar, vamos buscar, vamos correr atrás e saber da verdade, né? Com a palavra, o vereador Fábio Torres. Bom, senhora presidente, em relação a essa eu até li e disse que está aí no blog como que foi ele. Aí, se não foi ele, então é questão entre ele e o blog que situa dessa forma. Só que do jeito que está aí, foi impresso da página do blog e está aqui. Aí, se foi ele que disse, eu acho que está totalmente equivocado. A forma como foi dito. Se não foi ele, aí ele vê e conversa com quem postou. Até em relação a essa questão do acidente, que até a senhora me ligou, 6 horas da manhã, 6 e pouco, me contou a história todinha, e eu soube também na cidade, mas a quem me disse, de imediato eu já disse, não, é mentira, porque ela ligou para mim, e ao contrário, ela estava socorrendo a pessoa, e não foi ela que bateu de forma alguma. Mas aí, realmente a gente corre esse risco, né? Mas aí fica até a título de sugestão. Se não foi ele, que ele tenha um entendimento melhor com o blog ou com outros blogs, para que realmente citem o que a pessoa disser, porque é muito, muito perigoso, muito complicado. Obrigado. Eu quero registrar aqui a presença da senhora Marisa Silvania, professora Silvania, seja bem-vinda a essa casa. Com a palavra o vereador Manuel Olinto Siqueira. Bom dia, senhora presidente, colegas vereadores, público aqui presente, seu João Amaral, Marisa, Silvani, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Senhora presidente, eu gostaria de fazer um registro com relação à unidade mista com a denúncia do colega vereador. Eu acho, senhora presidente, que um caso como esse não era caso de vir uma tribuna antes de procurar uma justificativa do gestor ou da secretária, ou mesmo avisar. Eu acho que é até um ato de covardia se deixar uma população em um hospital 30 horas sem procurar avisar as autoridades competentes que possam resolver. Quando essas autoridades competentes não resolvendo, sim, se trazia uma denúncia numa tribuna como essa. Mas eu acho um ato de covardia se deixar um ato desse acontecer durante 30 horas sem tomar uma providência, secretária de saúde ou prefeito, ou a diretora do próprio hospital, sem ter esse conhecimento. Saber o porquê e ter um argumento de dizer essa casa por que não tinha esse funcionário durante essas 30 horas. Eu já presenciei algumas falhas no nosso hospital, no nosso município. E de lá mesmo do hospital ligar para a secretária, ligar para o gestor e tentar resolver o problema. Se não ter resolvido o problema, trazia para essa casa tentar resolver. Agora eu acho um ato de covardia para a população, você deixar e fazer uma denúncia, achando até que a população é quem tem a culpa. Vamos saber de quem é essa culpa, por que esse funcionário lá não estava. Porque isso é uma coisa estranha para mim, nunca vi isso acontecer no nosso município. E outra coisa, senhora vereadora, eu queria aqui também fazer um registro sobre o abastecimento da água de Guaraci, que nós lutamos por ela. Tanto já lutamos por elas em audiências públicas, em reuniões de vereadores em Carnaíba, aqui nessa casa. Eu acho que foi um empenho de todos os vereadores com relação ao abastecimento de Iguaraci. E na última reunião, voltando do recesso, a senhora pedia, em concordância com todos os vereadores, que marcasse uma reunião com o Dr. Bruno.
E eu tinha esse telefone do Dr. Bruno, presente da senhora, com a sua autorização, marquei com o Dr. Bruno para na terça-feira, todos nós vereadores, depois da reunião, a gente ia Afogado de Ingazeira, ou se ele pudesse vir aqui. Como ele disse que não podia vir, nós ficou combinado de todos ir lá. Na terça-feira, senhora vereadora, a senhora pediu ao companheiro Bruno que fizesse o contato com o Bruno Sérgio lá da Compesa, se poderia nos receber. E Bruno fez esse contato e ele confirmava que de 1h30 podia receber todos os vereadores. Então todos os vereadores presentes aqui estavam. E a senhora precisou se retirar. E na sua retirada, a Mauri assumia a presidência. E o vereador Zéinha disse, eu vou. A senhora disse de lá, eu vou também para a Compesa. Mas os demais vereadores tomaram a decisão de não ir. Eu não achei aquela maneira correta, porque um secretário, um diretor de GERES, de Compesa, de qualquer órgão, ele tem o seu tempo limitado para marcar uma reunião e desmarcar para ir outro dia. Eu achei uma falta de respeito desmarcar de última hora. Se não poderia ir todo mundo naquela terça-feira, depois de 1h, para que confirmou o horário com o rapaz? Para que autorizou marcar o horário com o rapaz? E depois de 1h e pouco, desistir dessa ida. Eu acho, senhora presidente, que é porque tinha sido eu que tinha marcado tinha feito esse contato primeiro de marcar essa reunião, e quando eu saí daqui, eu dei uma satisfação ao povo de Guaraci, em nome dos vereadores. Quando eu cheguei na Secretaria de Saúde, fui abordado por algumas pessoas, estava na hora das broncas, e as pessoas apavoradas com o abastecimento de Guaraci, porque ia ser através de caixa distribuída pela cidade. E eu, naquele momento, eu olhei até no meu celular e disse a essa pessoa, está com 12 minutos, que nós marcamos com o Bruno para todos os vereadores, terça-feira está lá. Mas eu vou dar uma satisfação ao povo de Guaraci. Peguei meu telefone e liguei para a hora das broncas, dizendo que a Câmara de Vereador, terça-feira, estava encontrado com o Bruno na Compesa e que nós não aceitávamos o abastecimento de Guaraci em caixas espalhadas pela cidade. Que o plano nosso, combinado com Compesa, com todos os vereadores, era que nós já tínhamos tirado o Serrota Redondo de Guaraci, tinha tirado os carros-pipa do Exército, os carros-pipa do IPA, e que nós estávamos lutando para que a água chegasse pelas torneiras, os carros-pipa abastecessem a Compesa, e que nós lutássemos com a ligação do Poço do Barro Doce e fizesse esse complemento de água para que Guaraci não tivesse essa situação. Isso foi a minha conversa que eu tive por telefone na hora das broncas. Quem quiser ver, só vai pedir o registro que vai ver. E quem o viu. Eu não falei em nome de um vereador, como citou o companheiro aqui, que fora a Compesa, os vereadores, não em nome de um só vereador. Então eu senti que a referência poderia ter sido comigo, porque eu tinha feito esse relato. Mas eu fiz um relato em nome de todos os vereadores que na terça-feira estaria lá discutindo esse assunto com o Sérgio Bruno, para que a água de Guaraci chegasse nas torneiras, porque era um compromisso nosso. E na terça-feira, como ninguém quis ir, eu fui sozinho. Me encontrei com o Sérgio Bruno e com o doutor Washington. E doutor, estou aqui porque tinha acertado com o senhor, mas eu queria saber do senhor o que é que a gente pode fazer em relação ao abastecimento de Guaraci. O compromisso da Compesa com a Câmara de Vereadores, com o prefeito, com o Ministério Público, não é esse de distribuir água em caixas. E quando começou a fazer as bases, Bruno, eu liguei para o prefeito, e ele disse a mim que o senhor tinha acabado de sair da prefeitura, e era um plano B, para que se a água de São Francisco não chegasse a São José do Egito a tempo hábito, a gente não passasse vexame, já tivesse essas bases prontas. Mas o processo seria esse, a água chegar a São José do Egito e retornar em Guaraci. Ele me disse, é verdade, Manuel, o que você está me dizendo, eu conversei com o prefeito, ele mandou fazer uma análise da água, a gente vai mandar fazer a medição da água, se realmente tem, se tiver pelo menos 10 mil litros, com mais o complemento dos carros-pipa, há uma possibilidade da gente distribuir pela rede da Compesa. Agora, se esse poço não der essa vazão, é impossível a gente cumprir esse prazo, esse problema que a gente está tendo com água. Mas eu queria ouvir isso de Bruno dizendo à população, não Manuel dizer, ou os vereadores dizer que nós não podemos botar água através
da Compesa, até porque o companheiro vereador disse que eu estava vendendo ilusão à população. Eu não estava vendendo ilusão, eu estava correndo atrás de resolver o problema junto com a população e com a Câmara de Vereadores. E foi quando o Bruno me disse que a água de São José do Egito, para garantir Iguaracy, levaria mais de 90 dias para uma elevatória de Itabira que está sendo construída e a outra de Riacho do Meio que nem sequer começou. E dependia do governo federal liberar um recurso para fazer essas duas elevatórias. Como o vereador aqui acabou de dizer que já foi liberado um recurso aí através do DENOX, uma boa notícia. E que o governo do estado já tinha liberado 520 mil para fazer a elevatória de Tuparetama, que é quem vai mandar água para Iguaracy. Então, companheiros, em momento algum, eu quis ser isolado diante da Câmara de Vereadores. Em momento algum, eu deixei de cumprir os meus tratos. E em momento algum, eu não fui vereadora. Você me ligou, mandou o vereador me ligar, o menino me ligar, saber se eu ia. Foi até Bruno que me ligou, se eu ia na terça-feira. Eu não ia porque eu já estava um pouco chateado pelo descompromisso dos colegas vereadores. Porque confirmaram de ir com o Bruno, deixar o menino confirmar o horário de ir com ele na terça-feira e de última hora não ir. Eu fiquei um pouco constrangido com isso e senti que foi um pouco assim de ciumeira porque eu tinha falado ao rádio. Mas eu não tinha falado ao rádio em nome do vereador Manuel. A população entendeu que o vereador Manuel podia até estar lutando, mas eu falei em nome da Câmara de Vereador que estaria na terça-feira discutindo esse assunto com o Bruno. E quem quiser ver a fita, eu posso fazer um requerimento e passar ela para vocês verem. Então a gente muitas vezes quer passar por cima de um colega vereador, levando má fama dele, enquanto ele tem uma boa fé para todos eles. Isso deixa a gente um pouco chateado, mas faz parte da vida que nós vivemos. A população vai entender qual foi o meu compromisso, está entendendo qual é o meu compromisso e qual é a minha cobrança. E os demais colegas vereadores, peço desculpa pelo desabafo, mas o que eu disse aqui foi o que eu disse no rádio e é uma pura verdade. E, senhora presidente, muito obrigado. Senhor vereador, o senhor está corretíssimo, certíssimo com suas palavras. Como eu lhe pedi, é verdade, eu lhe pedi para ligar para o senhor Bruno e marcar essa audiência com o senhor Bruno. O que aconteceu, eu saí daqui, não tinha horário marcado para essa reunião. Como eu me ausentei da reunião e fui para Afogados, né, onde o senhor, quando chegou na Compesa, me ligou. E ali eu estava com minha sobrinha, que estava para ganhar neném. Nem que tivesse ido, todos os vereadores não tinham dado para mim estar lá, né, no momento. Porque ali era uma gravidez de risco e eu tinha que estar presente, estar com minha sobrinha. Lógico, se não ia fazer diferença que eu estivesse lá ou que eu não tivesse por conta que sou presidente da Câmara. Porque é como eu falei no rádio, né, eu sou uma vereadora, eu tenho que lembrar que eu sou uma vereadora, sou representante do povo do município. E eu tenho que lembrar que fora eu não sou única, tem mais 8, né? Então eu tenho que respeitar o direito de todos e aqui a gente sempre tem entrado em concordância, todos os vereadores, em a gente trabalhar em união, porque a união ela é onde forma a força. E eu sempre costumo trabalhar em conjunto com as pessoas, sempre tenho recebido. Às vezes recebo da forma que dou, às vezes recebo o contrário. E assim, eu não quero trabalhar no município como que se diz, com desavença com nenhum dos colegas, porque cada um dos colegas tem seu reduto, tem seu povo. Mesmo que eu fosse prefeita, eu fosse candidata a prefeita, eu não ia conseguir o município inteiro, porque existe mais pessoas. E veja só, vereador, o que aconteceu, o vereador Amaury me ligou, disse que o senhor tinha dito que eu não tinha ordem na casa, né? Era, assim, eu não ia falar não, mas já que o senhor entrou nesses detalhes, assim, a gente tem que desabafar, como o senhor falou que tem que desabafar, né? Veja só o que aconteceu. Os vereadores tinham um compromisso, porque foi feito, marcado com o senhor Bruno, na reunião, a audiência com o senhor Bruno, quando terminasse a sessão aqui. Só que foi marcado quando Júnior Bruno ligou para lá, Bruno Júnior ligou para o senhor da Compesa, o Bruno, e ele falou que só poderia de 1h30, só que tinha uns vereadores que tinham um compromisso, porque a gente sabe, eu conheço, o senhor sabe, todos os vereadores conhecem o compromisso de cada um dos vereadores, do mais grande ao mais pequeno.
né? Que a gente tem um compromisso com o povo de Iguaraci e o povo de Iguaraci conhece o trabalho de cada um da gente, né? Eu não preciso falar, não preciso aparecer, porque as pessoas me conhecem, as pessoas me veem no dia a dia, todo dia. Eu não vivo viajando, eu não gozei férias. Fiquei aqui, o tempo que eu peguei de recesso, eu fiquei aqui dentro da casa todos os dias, trabalhando, marcando com o meu trabalho, com o meu compromisso, né? E assim, eu dei a entrevista no rádio e aí foi marcado. Eles ligaram lá, vereador Manuel, não sei se o senhor Bruno passou para o senhor, mas eles ligaram e remarcaram. Perguntaram, ele disse, não, sem problema, não tem problema nenhum. Vamos remarcar. E por isso que eles não foram, mas todos eles representam nós, né? Estava até assim, confesso que estava até assim com certo medo para ir, mas me saí muito bem, graças a Deus. Com a palavra o vereador Manuel. Senhora presidente, bom seria na presença do vereador Amauri. Eu gostaria que ele me provasse onde foi que eu disse que a senhora não tinha autonomia na casa. Isso eu acho que é uma fraqueza de um homem quando fala por trás. Ele pode não ter, ou até nem o perfil que a senhora tem, dizer na cara um do outro. Agora ele não prova em dizer que eu disse isso da senhora. Jamais de nenhum dos colegas. Se eu tiver a dizer, eu vou dizer na cara do companheiro. Obrigado. Com a palavra o vereador José Torres. Agora, senhora presidenta, colegas vereadores, pouco aqui presente, só primeiro esclarecer com relação a essa questão da Compesa. Inclusive, senhora presidenta, eu quero lhe parabenizar na forma que a senhora conduziu essa reunião da Compesa. Inclusive, eu e o vereador Fábio, que estava lá presente, solicitamos que a senhora nos representasse, não só a gente, como todos os vereadores, na condição de presidenta da Câmara, lá nessa entrevista à rádio. E eu acho, Manuel, que você não pode acusar os vereadores de não ter compromisso, de não ter ido à reunião com o Bruno, porque quando os meninos anunciaram que tinha compromisso, não dava naquele dia, que pediram para remarcar, que isso é normal você remarcar uma reunião, e foi remarcado a reunião. E o senhor disse que ia, eu até disse que ia também, se fosse o caso, mas aí a presidenta pediu que aguardássemos para ir todo mundo junto, e foi o certo. E na realidade, na sexta-feira, nem todos puderam ir, mas foram representados tanto pela presidenta como por os colegas que estavam presentes. Estaremos ao vivo, diretamente da Câmara Municipal e do Iguaraci. O senhor disse a mim aqui que estava indo resolver um negócio particular, que eu disse, vamos deixar para ir na próxima, não, eu vou resolver um negócio particular. E na realidade não foi um negócio particular, foi o assunto que a gente ia tratar na Compesa. Agora, vereador, e o assunto que foi tratado na Compesa pelo senhor foi a mesma ideia que eu levantei aqui na casa, na sessão, que era de perfurar um poço nas imediações da adutora, para que fosse jogado água até a caixa, para que essa água fosse distribuída nas torneiras. Só que a ideia foi levantada por mim, ia ter alguém que tiver que ir na frente lá para dizer, não, vamos fazer um poço, vamos jogar água na caixa. Que levantei a mesma ideia lá para o doutor Bruno, junto com a presidenta, os colegas vereadores, que de imediato o Rodolfo ligou para o prefeito, e o prefeito disse que dava todo apoio à Compesa para perfurar o poço, para fazer a instalação, que fosse preciso. Ele deixou o Rodolfo à disposição da gerência da Compesa. Então não teve descompromisso dos vereadores com referência a essa reunião da Compesa, porque a intenção da presidenta era que fosse todos os vereadores para a reunião, que foi tanto que ela teve que se ausentar, pediu para a Mauri remarcar, e a gente estava lá no dia que foi remarcada a reunião. Mas, vereador, voltando ao assunto do hospital, eu acho que isso é uma palavra que não tem no meu vocabulário, covardia.
Eu não acho que teve covardia. Eu não tenho motivo de não vir denunciar as coisas erradas. Principalmente que eu sou representante do povo. Eu não tenho que vir aqui dizer que o certo está errado para agradar alguém ou para defender algumas coisas, não. Eu tenho aqui que dizer, foram 30 horas sem ninguém na limpeza. 30. Não sei por que o senhor se doeu tanto em dizer que é uma covardia vir para casa. Aqui é o lugar de denunciar. Eu sou representante do povo. Eu tive a confiança dos meus votos, da população e do povo do meu município, exatamente para isso. Que eu tenho coragem de chegar aqui e denunciar as coisas erradas. Como tem coragem de chegar aqui e parabenizar as coisas certas? Agora eu não tenho o meu termo de ter que estar agradando, ter que se queimar com a população para estar agradando fulano ou ciclano. Então, para o senhor chegar a dizer que é uma covardia vir para casa, então essa casa é para ser o quê? Um puxadinho da prefeitura? Que você não pode fazer uma denúncia de uma coisa que está irregular, uma coisa que está a 30 horas, é numa repartição, dentro da cidade, numa unidade mista, onde todo mundo, onde tem várias pessoas lá, principalmente do governo, que com certeza fizeram essa reclamação, dessa falta. Como não só essa, como ficou o sábado à noite e o domingo à noite só com auxiliar de enfermagem, dentro de uma unidade mista, que é outra vergonha. Porque tiveram que tirar uma para ir para a festa de Japitacá, onde podia pagar um extra de outra pessoa, e deixaram só uma auxiliar de enfermagem, que teve transferência nos 2 dias, e teve que ficar a unidade só com guarda, porque só tinha um auxiliar de enfermagem. Então isso é covardia, um vereador vir dizer aqui, covardia é um vereador votar contra o funcionário. Aí é covardia, aumentar por aumento de hora de funcionário. Aí eu acho uma covardia. Agora, esse aqui, meu amigo, eu tenho compromisso e responsabilidade com a população. Então, se denunciar a coisa errada, por se é covardia, então, meu amigo, pense 2 vezes antes de ser candidato e antes de vir representar o povo nessa casa. Muito obrigado, senhora presidenta, e mais uma vez, meus parabéns pela forma que a senhora conduziu a reunião da Compesa. É tanto que me pediu para fazer o requerimento que tinha sido feito por minha pessoa, solicitando essa perfuração desse poço, e que colocasse em nome de todos os vereadores, que eu vi o compromisso de todos, mesmo os que não puderam estar presentes na reunião, mas justificaram suas ausências, e todos estavam preocupados, estão preocupados com a situação de Guaraci. Parabenizar o município também na parte do apoio que foi dado. Como estava eu da oposição, eu, Fábio, lá, e quando o prefeito deixou o secretário de obras à disposição da Compesa para que o que fosse preciso para que essa água chegasse até a caixa para distribuição da população. Então, mais uma vez, obrigado, e obrigado, colegas vereadores. Com a palavra o vereador Manuel Olimpo. Obrigado, senhora presidente. Colega vereador, em momento algum eu fui lá a Sérgio Bruno ou a qualquer pessoa pedir perfuração de poço. Eu fui pedir a instalação do poço do Barro Doce para fazer o complemento, como já foi pedido aqui pelo vereador Fábio e por todos os outros vereadores. Eu fui pedir o complemento. E quando eu disse que você perguntou se eu ia para fazer, eu tenho um compromisso lá, eu vou fazer o meu compromisso e vou passar na Compesa. Eu vou cumprir meu compromisso. Eu não fui só resolver meu compromisso, nem só resolver o compromisso da Compesa. E com relação à unidade mista, eu quero dizer ao senhor, se o gestor fosse do seu lado, se fosse Alberto, por exemplo, o senhor jamais faria essa denúncia, o senhor tentaria resolver o problema. E por que o senhor não tentou resolver o problema? Isso é covardia sim, senhor vereador. Quando você vê pessoas levando risco e você não procura resolver, você procura denunciar. Tinha autoridade suficiente para resolver esse problema sim, com certeza. Se você levasse o problema para o gestor, imediatamente ele tomaria providência com isso, ou com a própria secretária. Agora, deixar de fazer a informação do que estava errado para vir denunciar essa casa e dizer que não é covardia com a população, eu acho sim que é covardia. Obrigado, senhora presidente. Senhora... Com a palavra, vereador. Vereador, eu acho que existe diretora, e mais uma vez eu vou lhe dizer o senhor insiste tanto em covardia, eu não tenho a obrigação,
Se o senhor tem seus motivos de esconder as coisas erradas e correr e dizer lá para consertar, não é comigo não. Eu não tenho essa obrigação. Tem diretora na unidade mista. Eu não tenho essa obrigação de chegar na unidade mista e dizer, está sem limpeza. Porque sabe, como todo mundo sabe que está ficando final de semana, sábado e domingo à noite, sem ninguém na limpeza. Como todo mundo sabe que ficou 36 horas sem ninguém na limpeza. E se fosse no governo anterior, que eu administrei o hospital, jamais tinha acontecido isso. Por isso não ia ser preciso denunciar, vereador. Mas a gente tem que ter a consciência que a gente está aqui em defesa do povo. E eu trouxe a denúncia para cá, que aqui é o lugar de denunciar. Lugar de carregar fuxico é em outro canto. Agora aqui é o lugar de você ter consciência e ter responsabilidade. De denunciar o que está errado e de elogiar o que está certo, como acabei de fazer. Com a palavra o vereador Fábio. Senhora Presidente, esse termo covardia, eu acho que esse termo foi mal empregado pelo vereador Manuel, porque eu acho que covardia mesmo é você saber das coisas e não denunciar. E nesse momento ele tem tomado tem tido dois gestos de covardia. Um, porque o vereador Zé apresentou a denúncia e vários outros vereadores, inclusive a presidente, o vereador Jorge também se manifestou, disse que vai investigar, está cumprindo o papel. Agora, covardia é querer esconder o lixo debaixo do tapete. E outro ato de covardia também é quando a gente, enquanto vereadores aqui dessa casa, independente de ser situação ou de ser oposição, estamos questionando um fato que aconteceu na semana passada e que nenhum vereador gostou. Nenhum. Eu duvido ter tido um vereador que tenha ficado gostando dessa situação. De a gente ter marcado uma reunião e a maioria não poder ir um ou outro ser solidário ao outro, dizendo, olha, já que você não pode, a maioria não pode, a gente remarca. Então, eu acho que a atitude de covardia, no meu entendimento, é isso. Mas cada um age de uma forma, cada um pensa de um jeito, e acho que se a gente não concorda, mas a maioria aqui dos vereadores, eu digo com certeza em nome dos outros 8 vereadores, vereador Amaury também não está aqui no momento, mas eu tenho certeza que ele também foi a favor da remarcação. A senhora presidente disse, olha, eu vou para Afogados que estou com esse problema. Se for marcado, você ligue para mim que eu já estou lá. Já estou em Afogados resolvendo esse problema. Se der certo o horário, ligue para mim que eu vou participar. Mas infelizmente não deu, porque a gente já saiu daqui quase 1h da tarde, eu tinha que ir para Adagro. Outros vereadores tinham outros compromissos e por isso a gente não pôde ir. Mas felizmente tivemos outra oportunidade de conversar. O vereador não quis ir, não entendo por quê, qual foi a razão, mas não sei por qual foi a razão, mas entendo. Porque da mesma forma que eu não pude ir na terça, ou o vereador ou qualquer outro vereador poderia também não ter oportunidade, não ter condição de ir naquele momento. Mas a gente precisa respeitar aos outros e principalmente a maioria. A gente está numa casa aqui que se discute e se vota e se aprova quando é a maioria. Então se a maioria dizia naquele momento que não tinha condição, a gente precisa respeitar isso. Muito obrigado. Minha gente, fazer minha história, vamos parar com a discussão, porque todo mundo já entendeu, e eu continuo falando o que eu preciso de todos aqui, né? Vocês entenderem em qual sentido, porque a união é onde forma a força, e nós juntos, o tempo que a gente estamos discutindo, querendo aparecer mais do que o outro, tomar a frente um do outro, vamos trabalhar, que o nosso povo está precisando de trabalho, o nosso povo está precisando de água, o grito aqui é água, é sede, em Guaraci. Então, eu falo em nome de todos, do mais grande ao mais pequeno, todos estão nesse foco. A gente estamos correndo atrás para o futuro, para nós ver o nosso povo ter água em suas torneiras, né? E assim eu parabenizo todos os vereadores pelo seu trabalho. Com a palavra o vereador Francisco de Salles. Bom dia a todos. Permissão da senhora presidenta, dos colegas vereadores, público aqui presente. Com a presença ali do Sr. João Amaral, seja bem-vindo, Sr. João Amaral, as professoras e a todos aqui presentes, os funcionários da casa.
Quero reforçar aqui as palavras do vereador José Torres, quando pede ao secretário de Cultura e Turismo que tenha mais uma divulgação nas bandas, não deixe para contratar, quer dizer, mesmo que contrate de última hora, mas que bota um carro de som na rua, que bota um carro de som aqui na cidade. O povo de Guaraci gosta muito de festa, gosta muito de ir à festa de Jabitacá, e aconteceu, eu acredito que muita gente não foi porque não sabia que ia ter essas atrações lá. As bandinhas pequenas, até que eu gostei. O pessoal da gente, a cultura da gente é forró, e essas bandinhas pequenas é o que mais toca. Foi muito boa a bandinha, mas realmente faltou o público por conta de não ter esse convite à população. Aqui, com as palavras de Manuel, achei que Manuel errou, Manuel, quando diz que é uma covardia trazer a denúncia para cá. Eu acho que o vereador não tem que estar correndo atrás de gestor, atrás de secretária, e também não quero condenar aqui nem o gestor nem a secretária, porque isso acontece. Essas falhas acontecem, muitas vezes a gente não está nem sabendo. Agora, tem que ser denunciado? Tem. Qual é o papel do vereador? É o que a gente está fazendo aqui. Agora, vou dizer que isso não poderia ter acontecido em outra gestão, ou que venha acontecer no futuro, numa próxima gestão, isso pode acontecer. Agora, se denunciando aqui, é que as autoridades competentes vão ficar sabendo e vai tomar as providências para que não aconteça mais. Mas eu acho que o papel do vereador José Torres aqui foi correto em fazer a denúncia. Quero pedir também ao secretário de Agricultura a compreensão em instalar a bomba da Catingueira. O poço está perfurado, uma vazão boa, aquela população está clamando por água e não tem. O gestor e o secretário não estão tomando essas providências. O que é que está acontecendo? Por que não instalar ainda aquela bomba, um poço com uma vazão tão boa e o povo passando necessidade de água? Isso é outra coisa que eu acho que tem que ser tomada as providências o mais rápido possível por aquela população, por aquela comunidade. Com a palavra o vereador. Na parte, o senhor está de parabéns, vereador, por falar do poço da Catingueira, que realmente aquela comunidade vem passando dificuldade no abastecimento de água. Eu acho que há tanto tempo que esse poço foi perfurado. E eu acho justo a cobrança, porque através da cobrança aqui na Câmara, é que o Picos hoje está com um poço instalado. Graças a Deus a comunidade do Picos hoje está tendo água, o poço foi instalado. E partiu as denúncias, a reclamação exatamente daqui dessa casa. Que eu continuo dizendo que é o lugar de você cobrar, de denunciar, de reclamar. E espero que o poço de Catingueira também agora seja instalado para que aquela população saia do sufoco pela falta d'água, que só sabe, a gente aqui hoje está passando por isso. E lá tem um poço, só falta a instalação. Obrigado pela parte, vereador. Pois é, vereador, não sei o que está acontecendo com o nosso secretário, mas peço a ele que tenha uma dedicação àquela população, até que uma população que tanto ajudou ele quando foi vereador. Ele tinha uma votação expressa lá naquela comunidade, e eu não sei porque hoje ele está com essa revolta tão grande com aquela comunidade que não toma essas providências. Muito obrigado. Eu gostaria também de parabenizar os nossos deputados, que nós votamos nele, pelas emendas que eles já conseguiram para Iguaraci. Deputado federal, Ricardo Teobaldo, Romário Dias, estadual. Então, a gente recebemos uma emenda de R$500 mil para a construção da praça de evento, né? 300 mil para calçamento, isso foi do deputado federal Ricardo Teobaldo. Também recebemos uma emenda do senhor Armando Monteiro, né? Que ele conseguiu ali com o seu suplente, que hoje está no Senado, hoje ele Armando Monteiro é ministro, R$500 mil, onde vai ser destinado para os agricultores.
é a área da agricultura. Esses 500 mil reais vai ser para a agricultura. Então eu parabenizo eles, né, e estamos todos felizes, graças a Deus, porque é difícil você ver assim o esforço de um deputado, você votar e simplesmente o que acontece some, né? Eu lembro muito bem assim de uma frase quando Francisco de Sales, na época, quando trouxe esse nome do Ricardo Teobaldo, do deputado, foi a primeira pessoa que me falou do deputado, que foi Francisco de Sales. Assim, votei nele, estou muito contente pelo voto que dei, pelo esforço, pela população que votaram nesse deputado. O que ele já esteve aqui na nossa cidade 2 vezes depois de eleito, inclusive a primeira vez que ele veio aqui nos agradecer, nem o diploma ele tinha pegado ainda. E assim, ele está desempenhando um trabalho, já tem, né, porque no início pode-se falar da posse, né, do trabalho dele, já temos essas emendas para Iguaraci. Também estamos recebendo 250 mil do senhor Armando Monteiro para a construção do curral. Né, 25 postos também o Armando Monteiro conseguiu para Iguaraci. E assim, chegou numa boa hora, porque o nosso município ele está carente e precisado dessas emendas, né? E como eles conseguiram, eu acredito que outros deputados também que foram votados em Iguaraci, com certeza vão conseguir alguma coisa, né? Que temos aqui os vereadores, cada vereador tem seus deputados que votaram, com certeza eu sei que vai destinar, isso é bom para o nosso município, não importa quem faça, mas sim o que o nosso povo receba, o nosso município cresça, né? Com a palavra o vereador José Torres. Não, senhora presidenta, só parabenizar pelas emendas e só uma pergunta. A senhora sabe se já foi liberada essa emenda da praça de eventos ou ainda está para ser? Foi só anunciado. Foi anunciada, vereador, e assim, a gente já temos, só falta só a liberação, como você sabe, todos entendem, mas a gente já temos essa emenda, já está certo que nós já temos essa emenda, mas falta a liberação, como o senhor entende e todos aqui entendem, né? Mas graças a Deus, assim, porque é aquela coisa, né? Falar é uma coisa e fazer é outra, mas eu acredito que nos próximos dias aí nós estamos vendo dar início à obra. Não, como eu estava dizendo, parabenizar, né, pela emenda e espero, vamos torcer que essa vez agora chegue, porque o ano passado foi anunciada aqui uma emenda também de 400 ou 500 mil reais para esse pai de eventos e essa emenda nunca chegou no nosso município. E espero que essa agora o deputado consiga e que o pai de eventos seja construído aqui no nosso município, que precisa de um lugar adequado para nossas festas. E apesar de que nossas festas não estão tão boas, né, mas que tem um pai de eventos e que esse recurso chegue até o nosso município. Muito obrigado. Assim, vereador, foi anunciado, aquela coisa, né, a gente estamos em uma reunião e você é deputado, você promete para os seus eleitores, para os cabos eleitorais, para os vereadores, para o gestor, né, só que tem que primeiro, foi uma promessa e hoje nós possamos contar com isso, né, agora não vai ficar só em papel não, a gente vamos ver, vamos receber. E como o vereador fala, você está certo, né? Porque às vezes vem tantas promessas, se falam tanto e a gente não vemos chegar. Porque só eu chegar aqui é aquela questão de você empurra o requerimento na casa, empurra o requerimento. Você tem os requerimentos, agora eu não quero saber quantos requerimentos eu tenho, eu quero saber quantas obras foram feitas dos meus requerimentos. Mas como a senhora disse, realmente, não estou criticando a anterior que não chegou, né? Essa eu estou parabenizando pela iniciativa. E realmente sempre chegam essas emendas, por sinal, chegou acho que o ano passado, né, do deputado Ricardo Costa, que foi de uma barragem lá nos Pauletes, que essa foi anunciada aqui junto com essa do pai de eventos não foi dele, mas a da barragem dos Pauletes, o deputado Ricardo Costa conseguiu essa emenda para tem uma obra no nosso município, que é a barragem dos Pauletes. Quero parabenizar o deputado por a iniciativa também. Muito obrigado. A barragem dos Pauletes tinha essa emenda e foi construída, graças a Deus, está lá a barragem feita, né? E também parabenizo o deputado por ter feito essa barragem aqui no nosso município. É como eu acabei de falar, a gente o que eu quero é ver o nosso município crescer. Né? E não importa de onde venha, mas sim que venha para o povo. O que o povo precisa é disso. Com a palavra o vereador José Jorge.
com a permissão da presidente desta casa, dos nobres colegas vereadores, eu mando um bom dia para todos os funcionários da casa, para todos que se encontram aqui no plenário, seu João, Pedro de Neguinha, um abraço muito grande para meu amigo Ivanildo Baião. É só uma pergunta que eu quero fazer ao nobre companheiro Zéinha. Eu não entendi bem quando você falou a respeito das festas de Jatacá, que o próximo gestor vai inovar as festas de Jatacá. Eu não entendi assim, porque eu não sei, nem nós sabemos quem é o próximo gestor. A não ser que Mãe Diná tenha dito a nós quem é o próximo gestor que vai inovar as festas. Aí assim, eu não entendi. Desculpa eu lhe perguntar, porque eu não entendi não quem é o próximo gestor que vai inovar as festas de Jatacá. Não, vereador. Desculpa aí por eu não ter entendido. Não. Eu adoro quando me fazem perguntas, mas simplesmente eu disse o próximo gestor, mas não disse o nome do próximo gestor. Pode ser até eu, o próximo gestor, você, Fábio, Manuel, Odete, qualquer um da gente aqui. Eu disse que vai ser uma preocupação para o próximo, mas não me referi, vai ser uma preocupação para Fábio, vamos supor. Não, eu disse, é uma preocupação para o próximo gestor. Pode ser até o mesmo, mas vai ser próximo, não vai continuar. Mas, obrigado pela pergunta e estou aqui para responder. Desculpa aí, porque eu não entendi, porque você disse, uma preocupação do próximo gestor. Eu tenho Mãe Diná que disse aí quem é o próximo gestor, desculpa aí. Não, mas eu entendo e eu gosto quando faz a pergunta e você está certíssimo, tem que perguntar mesmo, tem que tirar as dúvidas. Obrigado. A vocês todos aí tenham um bom dia, que Deus fique com todos. Muito obrigado. Melhor tirar as dúvidas do que sair conversando sem ter a certeza, né? Alguém do plenário quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o senhor João Amaral. Então, um bom dia, senhores vereadores, senhor presidente, público aqui presente. Eu vim aqui para dar uma informação sobre uns contatos que a gente teve, a Associação das Pessoas com Deficiência, com a secretária de assessoria da secretária de Agricultura e Reforma Agrária, Nilton Mota, sobre o requerimento que foi enviado e foi entregue na mão do senhor governador. O conhecimento que a gente tem lá, a informação que eu tenho por Cecília, que é a secretária adjunta, que não se encontra na secretaria este requerimento. Eu fiquei triste porque eu queria saber as condições, até que a gente precisava, e ela não pôde dar essa informação, e ainda disse o pior, que com a foto, né, essa tétula, não mostra, não acusa que existe essa propriedade do governo do estado no município de Iguaraci. Eu achei também muito difícil, que a gente sabe que existe aqui, eu não sei se existe realmente no nome do governo do estado, do estado de Pernambuco. Pode ser federal, pode ser outra coisa, a gente não está informado a isso. Também solicitei da Assistência Social e Superintendência do Estado de Pernambuco o apoio para as pessoas com deficiência. A senhora Kaline, que é a assessora lá, ficou muito preocupada com a falta de assistência dos deficientes de Iguaraci. Pediu agenda para encontro no próximo mês, agora em setembro, com o poder público, o poder executivo, a população, as associações organizadas e um levantamento de quantas pessoas existem no município. Então ontem eu entrei em contato com o IBGE e a informação que eu tive foi muito assustadora. 3.100 e poucas pessoas no município de Iguaraci. Eu pedi a eles que mandasse através de e-mail, porque por telefone eu não tinha como provar e como ter documentos para falar com a Secretaria de Assistência Social, mostrar os dados e a necessidade da gente tomar providência sobre isso, que é um povo realmente esquecido. A gente aqui não tem, aqui, não quero dizer aqui, não é só Iguaraci, é no nosso país, nosso estado, até nas campanhas políticas dos nossos deputados, ele fala em segurança, ele fala em educação, eles falam em saúde, mas esquece das pessoas com deficiência. É preciso que nós,
como filhos de Iguaraci, eu posso dizer isso, porque minha família mora aqui há 9 anos, tenho filho aqui, pago imposto aqui, faço parte dessa sociedade e quero, se Deus quiser, com a ajuda de vocês, a gente conseguir melhorar e ter reconhecimento dessas pessoas com deficiência do município de Iguaraci. A gente teve uma reunião, uma pré-conferência na associação, a gente até mandou um convite para os senhores vereadores, sabendo que era difícil, que era um dia de segunda-feira, de última hora, mas foi muito boa, que teve assistente social, teve 2 psicólogas e tinha bastante gente que escutou a necessidade desse apoio, que a gente precisa muito aqui em Iguaraci. Pensando que já estava com a documentação pronta da associação, fui exigência da assistência social do município de Iguaraci, a gente tem que ter um plano de execução do trabalho, um plano de trabalho e o regimento interno. Como é difícil para a gente conseguir esses projetos, a gente conseguir fazer essa documentação, porque nós não temos uma assessoria jurídica. Isso tudo precisa de informação, precisa que seja cumprida a lei, para que ela tenha validade a nível estadual e federal. Nós estamos trabalhando sobre isso. Sobre a lei de utilidade pública, que eu pedi à senhora presidente que ela apresentasse à mesa para ver se podia ser votado isso, que é realmente de grande utilidade para o nosso município, para o nosso pessoal de assistente social, são especiais. Então, é preciso também, senhores vereadores, que seja criado no município o Conselho Municipal de Apoio às Pessoas com Deficiência. Tem que ser criado isso. Outro dia eu conversei com o prefeito, falou que já estava mandando fazer essa documentação. Depois eu conversei na assistência social e a secretária falou que não era necessário isso no município. Então, fica uma coisa que precisa e alguém acha que não é necessário. É bom que a gente procure ficar mais atualizado, porque eu preciso, a população de Iguaraci precisa estar realmente em contato com vocês, com o prefeito, com os vereadores, com os secretários. A minha parte eu faço. Todas as audiências públicas dentro do município eu participei. E todas elas eu dei a minha contribuição. Eu procuro ter um pouco do conhecimento do que é necessário para não estar cobrando o que não se pode fazer. E aquilo que tem a lei que realmente está coberto e dê condições do gestor e do Poder Legislativo nos apoiar. Então aqui nós temos um plano. Deixa eu botar aqui o papel aqui. Nós temos aqui um plano para a Associação das Pessoas com Deficiência. Para poder fazer um cadastro na assistência social do município de Iguaraci, é preciso que a associação tenha o seu plano de execução do trabalho. Então aqui são os documentos que é necessário. A inscrição cadastral por associação, inscrição do Conselho Municipal de Assistência Social, tem que ser inscrito lá, certificado, regularidade cadastral, declaração da utilidade, da utilidade pública no âmbito do Estado e declaração da utilidade pública no âmbito do município. É por isso que foi pedido a Vossa Excelência, senhora Presidente, que apresentasse à mesa essa lei de utilidade pública, procurasse a Vossa Excelência procurasse a assessoria, que a gente precisa disso para apresentar no próximo mês ao pessoal que vem da Secretaria de Assistência Social e Superintendência do Estado de Pernambuco. Então, desde já vou pedir, se for possível, depois a senhora me diz se é possível, o espaço para que traga esse pessoal e pedir também já o vereador, se for possível, a gente ajuda com o combustível, que nesse dia a gente marcar uma data e você trazer o pessoal de Jabitacá. Antes disso, a gente vai fazer uma reunião lá em Jabitacá, já falei com o pessoal dos agentes de saúde e com a psicóloga
Thelma, que é que trabalha lá, para a gente fazer uma reunião, fazer uma mobilização e mostrar à população a necessidade da união. Porque se nós temos, pelo IBGE, 3.100 e poucas pessoas no município, com certeza eu vou falar também a você, senhora presidente, Ricardo Teobaldo, eu já votei ele 2 vezes por lá em Gazeira, eu não votei aqui não, eu votei quando ele, do tempo de Zé Vera, já apoiou ele lá em Gazeira, um bom deputado. Foi o mais bem votado. Então, cobre dele, que ele também tem um compromisso com as pessoas com deficiência. Obrigado. Seu João, só uma pergunta. Na última reunião que o prefeito teve na casa, eu solicitei que fosse criado, não uma secretaria, né, porque ia ser mais uma secretaria, mas uma diretoria dentro da ação social, que já cuida dessa parte, mas que tivesse uma diretoria específica para cuidar das pessoas especiais no município. E eu gostaria de saber se o seu João já teve alguma resposta com referência a isso. E outra coisa também, o PAR, Programa de Apoio Rural, eu não sei se ainda está funcionando no município, que dava apoio às associações, exatamente nessa questão da associação, né? De ata, enfim, da organização das associações que tinha advogado à disposição toda. Aí, seu João, eu gostaria de saber se realmente foi criada essa diretoria lá dentro da ação social, para que tenha mais atenção, o foco seja essas pessoas portadoras de necessidade. E esse documento, seu João, o senhor enviou através de quê? Que não chegou nessa secretaria, como a secretária avisou aí, que esse documento ainda não chegou na mão delas. Esse documento, o vereador Manuel Olímpio foi quem entregou ao governador, por sinal tem até uma foto com ele lá. E foi... Até agora eu perguntei, ela passou, a gente deu um prazo, está aqui até o prazo, 3 dias para que ela procurasse, que a gente sabe que é uma secretaria muito grande, tem muitos requerimentos, e ela nos deu essa resposta e pediu que eu fosse levar em mãos. Ela ficou muito preocupada e sabe a necessidade desse trabalho. Sobre outra coisa que eu queria falar, já que eu vou ter a palavra aqui, sobre esse documento. Aqui a gente podia criar, eu acho que vocês, vereadores, aquele plano que a gente trouxe aqui no dia 19 de fevereiro de 2013, que está aqui na Câmara, sobre assessoria técnica, assessoria política e estratégica para os projetos de associações de pessoas com deficiência. Porque a deficiência, a necessidade a gente sabe. Eu acho que todos vocês sabem a necessidade que a gente tem do apoio às famílias. Tem a lei agora, brasileira, de inclusão da pessoa com deficiência, que foi aprovada agora no dia 10 de fevereiro, que dá e pede, exige dos poderes públicos, estadual e municipal, o apoio à família, a sobrecarga que a família tem. A mãe de família que não vai no médico, porque não tem tempo para cuidar do filho. A mãe de família que não vai na igreja, porque não tem tempo para cuidar do filho. Então, o poder público tem por obrigação de criar dentro do seu município aquela lei para que venha o recurso, para que ele possa dar um suporte. Não é cuidar da família dos outros, mas dar um suporte para que aquela mãe possa também ser uma pessoa, que ela já é uma pessoa mais que mãe. Ser um ser humano que tem um tempo para viver a sua vida. Então é isso que eu quero de todos vocês, e com certeza eu vou marcar de hoje para amanhã a data, e eu procuro a senhora presidente para que a gente possa conversar sobre o local e a gente se mobilizar. Quanto mais pessoas a gente tiver aqui presente, eles vão sentir realmente que é verdade, é necessário, e a gente somos responsáveis por isso. Então, muito obrigado. O senhor Amaral, com certeza, a casa é cedida, todos que querem fazer reunião, seja o que for, desde que tenha cuidado com a casa, né? Eu cedo a qualquer um que vir procurar, o senhor faz só um ofício e me traz, viu? Que o espaço está cedido. Com a palavra o vereador Fábio Torres. Seu João, mais uma vez, parabéns pela sua luta. É uma pessoa que a gente
precisa reconhecer que o senhor geralmente tem corrido muito atrás disso, e não por ser pai de uma pessoa que é portadora, mas eu sei que o senhor, portadora de deficiência, né? Mas eu sei que o senhor com certeza faria isso pela causa. E muitos outros, mesmo tendo um filho que tem uma dificuldade, se não fossem iguais ao senhor, com certeza já teria até desistido diante de tantas dificuldades. Eu me recordo, seu João, que eu solicitei através da Câmara, eu acho que há quase 2 anos já, do secretário de Educação do município, que eles trouxessem para a gente a quantidade de pessoas, de alunos e de pessoas com deficiência no município, inclusive por faixa etária, para que a gente tivesse uma condição de ver a idade e a possibilidade de incluir essas pessoas nas salas de aula. Infelizmente, nem eu fui atendido, nem os vereadores também foram atendidos. Isso, se não já fizer mais de 2 anos, mas com certeza já está com uns 2 anos. Em relação a essa questão da lei de utilidade pública, o senhor João já esteve aqui realmente solicitando. Eu fiz algumas pesquisas já, senhora presidente, mas eu acho que o correto deveria ser a própria Câmara, não o vereador entrar com essa lei, mas a própria Câmara. Acho que a assessoria da Casa tem condição de fazer pesquisa em relação a isso, ver onde é que essa lei não se confronta com o Código Tributário do município, que existe, né? Ver se é necessário fazer alguma mudança nesse próprio Código Tributário, mas a gente dá uma resposta. Acho que ele já pela 2ª vez que vem, acho que a gente, enquanto Câmara de Vereadores, dá uma resposta a esse pedido. Acho que a gente pudesse priorizar esse pedido da associação. Em relação, senhor João, o senhor falou em questão do Conselho Municipal de Assistência Social, que não tem no município. Foi isso que eu entendi. E esse conselho, ele existe no município. Esse conselho foi criado no ano de 95. É a lei 111 do ano de 95. Ele existe. Agora, provavelmente, inclusive a gente votou alguma coisa hoje relacionada ao Conselho de Assistência Social. Provavelmente está faltando algumas adequações às normas atuais. Sim. Ok. Então, se não existe, a gente precisa correr atrás, né, para que ele passe a existir, e a necessidade. Com certeza a gente tem certeza que isso precisa realmente. Ao plano esse plano de trabalho é uma coisa que, assim, eu não sei em que eu possa ajudar, que talvez eu não tenha muita experiência nisso, mas eu acredito, senhora presidente, é possível a assessoria da Casa dar esse apoio para a associação? Vereador, esse projeto que o senhor João Amaral me trouxe, né, que foi esse que o senhor está falando, é esse mesmo que o senhor Manuel Olimpo levou, né? E assim, eu passei para Léo, né, que é o advogado da casa, e ele já está pesquisando. Assim que tiver tudo ok, como eu já falei para o senhor, porque assim, não depende só de mim, né? Eu dependo de um assessor, do assessor jurídico, depende do advogado. Eu não posso lhe dar uma resposta sem eu entender, nem sem eu saber o que estou fazendo. Então, o advogado já está trabalhando. Quando tiver tudo ok, eu lhe aviso, como eu ficou combinado de eu lhe chamar e a gente sentar e conversar. Certo? Mas ao plano de trabalho também ou não? E o plano de trabalho, pelo jeito, é uma situação nova, né? Que eles estão solicitando. E assim, como o senhor mesmo me falou, que já tinha trazido faz tempo e já pediu várias vezes aqui na casa e ninguém se mobilizou. Só que assim, a gente tem que entender que não é do dia para a noite, né? É uma coisa difícil que não se consegue assim tão fácil. A gente precisa, como eu acabei de falar, a gente precisa de um assessor jurídico, precisa de um advogado para fazer isso. E assim, não é só um problema só que a gente tem que resolver, né? São vários, né? Mas eu prometo ao senhor que nós já estamos pesquisando e o que
que tiver que ser feito, vai ser feito, né? Se tiver tudo de acordo, dentro da lei, o que a lei permitir, eu puder ajudar o senhor, não só ao senhor, quando não estou ajudando o senhor, estou ajudando a população de Iguaracy, né? O senhor está pedindo, porque o senhor é o presidente da associação, mas o que a gente fizer aqui, o que eu fizer, o que qualquer vereador fizer, não está fazendo para ser o João Amaral, está fazendo para a população de Iguaracy, né? Então, acho que ficou bem mais claro. Acho que agradecer a presidência da Câmara e me colocar também no que for possível. Eu não, como eu disse, dessa parte aí eu não entendo, então uma coisa que a gente não entende não pode dar muita opinião, mas me coloca à disposição. Obrigado. A gente podemos até, vereador Fábio, quando eu conversar com o Léo, que ele tiver pesquisado alguma coisa, algum ponto que não der, a gente pode até formar aqui uma reuniãozinha entre os vereadores, seu João Amaral e Léo, e a gente escutar, né, ouvir, realmente. Realmente ele está só aguardando que eu vim aqui hoje, eu falei que vinha na Câmara. Eu digo, eu vou na Câmara que a gente tem que conversar com os vereadores, que é o que eu falei a ele e que eu ia falar agora a vocês. E o que eles também me falaram, é preciso que tenha uma união grande dos poderes da sociedade, para que puder a gente dar o primeiro passo. Senão a gente não faz nada se houver um lado que não gosta, outro que não aceita, outro que acha que é para mim. Foi muito bem, quando ela falou ali, não é para João Amaral. Eu sou uma das pessoas da família que estou precisando desse apoio. Como eu estou com mais tempo, tenho talvez mais coragem do que muitos que não importa de falar que eu tenho um filho com deficiência, que eu peço o apoio, que eu vou atrás dele, já estive na rádio FM pedindo apoio, vamos me dar 3 minutos, talvez por mês, 3 minutos, o bispo vai nos apoiar, o poder público vai nos apoiar, e a gente com certeza vai fazer um grupo muito forte para que a gente possa ter esse apoio. Preciso demais do apoio de vocês, comunicando, pedindo às pessoas, mesmo aquele que não possa pagar R$5 para ser sócio. Não precisa pagar nada não. A presença dele é importante para que a gente tenha documento suficiente para mostrar que existe, que é real a necessidade de um apoio maior do Estado ao nosso município. Que não tiver isso, sobre a lei que ele estava falando aí, a assessoria que a gente falou naquela época, ela vinha R$100 mil para uma cidade, não vou dizer que fosse aqui não, uma comparação de R$100 mil. Vinha um recurso que vem do governo federal para que dá assistência. Mas é preciso que tenha essa lei que crie como que fosse uma Secretaria Municipal de Assistência às Pessoas com Deficiência. Porque nós éramos o primeiro a ter isso na nossa região. Então era muito importante se a gente pudesse, junto com o advogado, conversar e ver se a gente podia ter essa possibilidade. Já, porque é o seguinte, eu faço parte do Conselho da Assistência Social. E conversando com o Socorro agora há pouco tempo, ela disse, olha senhor, tem que ser cadastrado para poder a gente começar a trabalhar em conjunto e também lhe dar algum apoio. Até apoio, se for possível, tem reuniões, tem despesa, tem muita coisa que a gente queria ajudar, mas por enquanto nós não estamos cadastrados ainda à associação. É preciso que o senhor tenha o plano de ação e o regimento interno. Então, com apoio, eu vou dizer que lá não tenho, assim, conhecimento das meninas, querem participar, por sinal até me convidaram agora para a gente fazer também um trabalho de forma em solidão, na Engazeira. Falei com o Augusto Martins em Afogados da Engazeira, porque se a gente fizer isso na região, a gente vai ficar forte e vamos com certeza melhorar a nossa situação. Então, obrigado mais uma vez, desculpe aí. Viu? Com a palavra o vereador Manuel Olímpio. Obrigado, senhora vereadora. Senhor João Amaral, eu vou me comprometer com o senhor de que a gente saiba qual o paradeiro dessa documentação. Isso foi uma documentação que foi entregue ao governador dia 1º de junho, em Afogados da Engazeira, com a presença do coordenador da regional, Adão de Itapetinga, Anchieta de Carnaíba e Zé Marco de Lima estava presente. E chamou Nilton Neto, entregou a documentação, pediu agilidade. Então, eu vou pedir a Ângelo, hoje eu vou ligar para a Ângelo ainda, para que, se possível, ele marque uma visita à secretaria para que a gente possa saber o paradeiro desse documento. E lhe darei uma resposta ao povo de Iguaracy,
para que não fique, seu João, naquele pedido de quando a gente pediu a doação das terras, que ainda houve pessoas em dizer que não era bom fazer aquelas doações. E aquilo foi suspenso porque o município não poderia administrar. E foi quando eu tomei a decisão, junto com essas autoridades, para que levar esses pedidos individual, que não tinha como o governo fazer essas intervenções, ou alguém fazer intervenção a essas entidades. E se houver, o senhor vai ser sabedor, como também o povo de Guaraci, essa casa vai ser sabedor. Porque vou procurar todos os fatos e por que não o andamento dessas coisas não está aí na frente. Muito obrigado, senhora presidente. Eu parabenizo o senhor João Amaral pelo seu esforço, né? Porque a gente sabemos, como eu falei assim, não é para o seu João, mas sim para a população, para aquelas pessoas que têm alguma deficiência, né? Que são especiais. Porque se a gente sabemos, eu como já fui presidente de associação por 2 vezes, eu sei a dificuldade que é ser presidente de associação, qualquer associação que seja, né? Presidente de associação, ele não tem salário. É muito corrido, precisa de muita garra, muita vontade de vencer, de conseguir. Porque nós não temos, quem é presidente de associação, ele não tem salário para ser presidente, mas tem aquela vontade, aquela garra e apenas recebe críticas, né, seu João? Que você recebe, quem é sócio, paga alguma coisa ali por mês, R$1, R$2, R$3, depende de cada associação, mas é criticado por alguém. Enquanto você está correndo atrás em busca de projeto para aquele município, para aquela associação, infelizmente tem alguém que lhe parabeniza, tem alguém que lhe dá valor, mas tem alguém ali que fica lhe criticando. Está recebendo dinheiro para isso e para aquilo, está enricando, né, em cima de nada, né? Então eu lhe parabenizo. Eu tenho assim, seu João, em mente um projeto, não é que eu já fiz e eu estou tentando com a igreja evangélica, não sei se vou conseguir, uma casa de apoio aqui para o nosso município, de recuperação, né? Para aquelas pessoas, algumas pessoas que têm, como se diz assim, usa droga, usa cachaça, são viciados, tem algum vício, né? Seria muito bom que a gente conseguisse. Eu tive uma promessa de um pastor de São Paulo, para mim conseguir essa casa de recuperação aqui dentro do nosso município. E assim, eu não estou dizendo que vou conseguir, estou tentando, né? Porque assim, é difícil você dizer vou fazer sem você ter a certeza. Porque a gente precisamos de verba para isso, né? Mas quem sabe não consegue, porque a gente conseguimos uma igreja ali para o sítio logador no valor de R$280 mil. Essa igreja não partiu de mim, não partiu de ninguém de Guaraci. Essa verba veio simplesmente de São Paulo, da igreja evangélica. É muito difícil. É uma igreja que vocês não conhecem, mas assim, o blogueiro Bruno já esteve lá presente, viu? É uma igreja grande que você fica imaginando como conseguiram, né? Até tem pessoas que veio me perguntar se Deus tinha feito. Eu digo, meu Deus, está longe que eu consegui isso, né? Então, mais alguém de vocês quer fazer uso da palavra? Veja só, eu gostaria de anunciar aqui hoje, a gente vai ter uma audiência, vai acontecer uma audiência pública aqui no dia 18 de agosto, né, sobre essa invasão que teve ali encostado na linha ferroviária. E assim, fica me disse, inclusive um dia até o vereador Fábio Torres ligou para mim, o que é que a gente poderia fazer. Eu disse, o que a gente pode fazer, sugerir assim, que o que a gente escuta é que é ilegal, né? Só que se eu falar que é ilegal, eles não vão me entender, né? E foi pedido do vereador Fábio Torres que a gente fizesse essa audiência, e se eu falar, quem está lá assentado não vai entender eu, se o prefeito falar não vai entender ele, né? Então nada mais, nada menos do que melhor seja o promotor, né? E algum órgão competente que faça parte daquela rede ferroviária, que é onde vai falar para os moradores, aquelas pessoas, os invasores, né, que invadiram ali o terreno, se é ilegal, se não é ilegal, se eles podem continuar construindo, se tem que parar, né? Agora espero que depois não saia quando disser, se chegar aqui e o promotor, algum órgão competente que seja, diga não pode construir. Que depois a história saia que foi os vereadores, né, vereador Fábio, que proibiram, ou se
que fizeram isso para não construir, porque eu já vi algumas pessoas que estão lá sentadas já achando ruim por conta dessa audiência, porque disse que o que vai acontecer é dizer que não pode construir e vai parar, né? E de todas as formas, eu sei que foi uma boa intenção do vereador Fábio para ajudar eles, como é de qualquer um dos vereadores que estão aqui presente, que se eles puderem construir, que construa, que são as pessoas, infelizmente, que não têm onde morar, né? Estão atrás de um teto, né? E então vamos fazer essa audiência aqui e Deus abençoe, que as coisas dê tudo certo, saia tudo contente, né? Porque nem Deus agradou todo mundo, infelizmente, mas o mundo é assim e a gente temos que aceitar ele do jeito que Deus fez, né? Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? A próxima sessão seria dia 18, que no caso é de hoje a 8, então vai ser a audiência, né? Então eu acho que a gente vai conversar todos os vereadores para essa sessão do dia 18, a gente colocar para sexta-feira ou para a próxima terça-feira, que é dia 25, a gente fazer as duas. Porque eu acho que na próxima sexta-feira eu vou estar em Petrolina, na Codevas. Eu acho que eu vou estar lá, eu não vou estar aqui. Mas daqui para lá a gente vê, nós combina todos os vereadores. Na sexta, né? Então pronto, a gente deixa as duas sessões, a do dia 18, todas as duas para o dia 25, né? Vai ter a do dia 18 no dia 25 e a do dia 25. A não ser que aconteça algum imprevisto e a gente não, né? Mas aí fica a audiência pública. Então, declaro encerrada a sessão e que Deus abençoe cada um de vocês, potreja. Um bom dia para todos.